Prepare-se para uma experiência de introspecção profunda com as palavras visionárias de Krishnamurti. Esteja pronto para questionar e expandir seus horizontes nessa palestra inspiradora. Nestas últimas semanas, estivemos considerando juntos inúmeros problemas concernentes a nossas vidas. Os problemas que nós mesmos criamos e os que a sociedade nos cria. Vimos também que nós e a sociedade não somos duas entidades diferentes, porém um movimento de relações. Se qualquer pessoa está seriamente interessada na sociedade e ativamente empenhada em alterar a sociedade, seus padrões, seus valores, sua moralidade, mas não está cônscia de seu próprio condicionamento, então esse condicionamento produzirá fragmentação na sua ação. Portanto, haverá mais conflito, mais aflição e mais confusão. Tudo isso consideramos mais ou menos cabalmente. Estivemos também considerando o que é o medo e se a mente poderá em algum tempo livrar-se completa e totalmente dessa carga, tanto superficialmente como profundamente. E examinamos a natureza do prazer, coisa bem diferente da alegria e do deleite. Examinamos por igual a questão dos inúmeros fragmentos que compõem a nossa estrutura, o nosso ser. Em nosso exame, vimos que esses fragmentos dividem e mantêm separadas todas as relações humanas e que um dado fragmento assume a autoridade e se torna o analista, o sensor dos outros fragmentos. Ontem, ao considerarmos a natureza da consciência, examinamos a questão da atenção. Dizemos que a atenção é um estado no qual toda a energia se acha altamente concentrada e que nessa atenção não existe observador. Não existe centro que, como eu, está atento. Vamos agora, todos nós, aprender, averiguar o que acontece à mente, ao cérebro, a todo o nosso ser psicossomático, quando a mente está intensamente atenta. Para compreendermos isso com clareza por nós mesmos, devemos primeiro perceber que a descrição não é a coisa descrita. Podemos descrever em todas as suas minúcias este pavilhão, mas essa descrição não é o pavilhão. A palavra não é a coisa. E desde o começo deve nos ficar perfeitamente claro que a explicação não é a coisa explicada. Satisfazer-se com descrições, explicações, é a maneira mais infantil de viver. E me parece que a maioria de nós assim vive. Nos satisfazemos com a descrição, com a explicação, com o dizer-se, eis a causa. E vamos flutuando ao sabor da corrente. Mas o que nessa manhã queremos fazer é descobrir por nós mesmos o que acontece à mente. Sendo a mente o cérebro e toda a estrutura psicossomática, quando há essa atenção imensa e intensa em que não existe nenhum centro, como observador ou sensor. Para compreender-se isso, aprendê-lo realmente, e não satisfazer-se simplesmente com a explicação dada pelo orador, para descobri-lo, tem-se de começar com a compreensão de o que é, e não o que deveria ser ou o que foi, mas o que é. Acompanhe-me, pois viajaremos juntos. É muito interessante caminhar juntos aprendendo. Evidentemente, fazem-se necessárias enormes mudanças no mundo e em nós mesmos. As tendências de nossos pensamentos e ações se tornaram de todo em todo infantis, contraditórias e diabólicas.
se podemos empregar essa palavra. Inventa-se uma máquina de matar e logo aparece uma antimáquina para matar aquela máquina. É o que se está fazendo no mundo. Não só no domínio social, mas também na área mecânica. E a mente que está de veras interessada, toda entranhada da importância da mudança, tanto psicológica como exterior, deve examinar esse problema do ente humano e sua consciência, seus desesperos, seus temores, suas ambições, suas ansiedades, seu desejo de preenchimento desta ou daquela forma. Assim, para compreendermos tudo isso, devemos começar vendo o que é. O que é não é apenas o que está à nossa frente, mas também o que existe além. Para ver o que está à sua frente, necessita de percepção muito clara, incontaminada, livre de preconceitos, não empolgada do desejo de transcendê-lo, mas simplesmente interessada em observá-lo. Em observar não só o que é, mas também o que foi, que é também o que é. O que é o passado, é o presente e é o futuro. Veja bem isso. Assim, o que é não é estático, porém um movimento. E para acompanhar o movimento de o que é, necessita de uma mente muito clara. Uma mente sem preconceitos, sem deformações. Isso significa que há deformação sempre que se faz algum esforço. A mente não pode ver o que é e transcendê-lo se de alguma maneira está preocupada em alterar o que é, ou em ultrapassá-lo, ou em reprimi-lo. Para observar o que é, faz-se necessária energia. Para se observar qualquer coisa, necessita-se de energia. Para escutar o que se está dizendo, necessito de energia. Isso é, preciso de energia quando desejo realmente, a todo preço, compreender o que se está dizendo. Mas, se não estou interessado e escuto indiferentemente, preciso apenas de uma fraca dose de energia que depressa se dissipa. De sorte, para se compreender o que é, cumpre ter energia. Os fragmentos de que somos compostos representam a divisão dessa energia. Eu e não eu, cólera e não cólera, violência e não violência, são fragmentos de energia. E quando um fragmento assume autoridade sobre os demais fragmentos, a energia que funciona é fragmentária. Estamos em comunicação? Estar em comunicação significa estar aprendendo juntos, trabalhando juntos, criando juntos, vendo juntos e compreendendo juntos. Não é apenas eu ficar falando e vocês ficarem escutando e dizendo intelectualmente compreendo. Isso não é compreensão. Comunicação é um movimento em que se está aprendendo e, portanto, agindo. Vê, pois, a mente que todos os fragmentos, meu Deus, seu Deus, minha crença e sua crença, representam fragmentações da energia. A energia é fragmentada pelo pensamento e o pensamento é o movimento do condicionamento. Questão a qual não voltaremos agora porque precisamos ir adiante. Desse modo, a consciência é a totalidade desses fragmentos de energia. E como dissemos, um desses fragmentos é o observador, o eu, o macaco em incessante atividade. Tenha sempre em mente que a descrição não é a coisa descrita. E que você está observando por meio das palavras do orador. Mas as palavras não são a coisa. E, portanto, o orador pouco importa.
O importante é a sua observação de você mesmo e de como a energia foi fragmentada. Pode ver isso? Ou seja, o que é? Livre do fragmento representado pelo observador? Pode a mente ver todos os fragmentos que compõem o todo da consciência? Esses fragmentos representam a divisão da energia. Pode a mente vê-los sem um observador que faz parte dos numerosos fragmentos? Nos importa compreender isso. Se a mente não é capaz de ver os inúmeros fragmentos, sem ser pelos olhos de outro fragmento, nesse caso jamais compreenderá o que é atenção. Estamos nos entendendo? A mente vê os efeitos, tanto exteriores como interiores da fragmentação. Exteriormente, os governos soberanos, com seus exércitos, seu racismo e etc. A divisão em nacionalidades, crenças, dogmas religiosos. Divisão na ação social e política. Trabalhistas, conservadores, comunistas, capitalistas. Tudo isso foi criado pelo pensamento visando a segurança. Pensamos que por meio da fragmentação teremos segurança. E esse pensamento cria mais fragmentação. Você percebe isso? Não verbalmente, porém realmente como um fato. Jovens e velhos, ricos e pobres, vida e morte. Vê essa constante divisão, esse movimento de fragmentação causado pelo pensamento, que fica envolvido no condicionamento resultante dessa fragmentação? Pode a mente ver esse movimento todo inteiro, sem haver um centro a dizer, estou vendo. Porque se há esse centro, ele logo se torna um fator de divisão, eu e não eu, que é você. O pensamento criou esse eu por causa do desejo ou do impulso a buscar segurança e proteção. E nesse desejo de encontrar segurança, dividiu a energia em eu e não eu, trazendo assim a si próprio a insegurança. Pode a mente ver isso como uma totalidade? Não pode se há algum fragmento como observador. Já perguntamos. Qual a natureza da mente que se acha sumamente atenta, na qual não existe nenhuma fragmentação? Foi aí que paramos ontem. Não sei se investigou ou aprendeu de ontem para hoje. Esse orador não é um professor que te está ensinando, transmitindo conhecimentos. Para descobrir aquilo, não deve haver naturalmente nenhuma fragmentação. Vale dizer, nenhum esforço. Esforço significa deformação. E como a mente de quase todos nós está deformada, não tem nenhuma possibilidade de compreender o que significa estar completamente atento e de descobrir o que acontece à mente que se acha totalmente cônscia e atenta. A diferença entre segurança e estabilidade. Dissemos que o macaco é esse eu permanente, com seus pensamentos, seus problemas, ansiedades e temores. Esse pensamento, esse macaco irrequieto, está sempre a buscar segurança, porquanto tem medo de errar em suas atividades, seus pensamentos e suas relações. Ele quer que tudo seja mecânico e garantido. Consequentemente, traduz segurança por precisão mecânica. É a estabilidade diferente da segurança. Não diga o seu oposto, porém, uma dimensão diferente. Precisamos compreender isso.
A mente que está inquieta e a buscar segurança jamais encontrará a estabilidade. E como é belo ser estável. Firme não é a palavra apropriada. Inabalável, inamovível e contudo capaz de infinita mobilidade. A mente que busca segurança não pode ser estável, ser móvel, ágil e contudo irremovível, igual a uma rocha. Você percebe a diferença? Qual das duas coisas está ocorrendo em sua vida? Está o pensamento, o macaco irrequieto, a buscar a segurança e não a encontrando numa direção e a buscá-la em outra direção? Nessa inquietação ele quer achar segurança, portanto, jamais a achará. Poderá dizer adeus, outra invenção do pensamento, uma imagem criada através dos séculos de condicionamento. Ou foi condicionado pelo mundo comunista, onde se diz não há Deus. Também condicionamento. Assim, o que você está fazendo? Buscando segurança no seu desassossego? O desejo de estar em segurança é uma das coisas mais curiosas. E essa segurança precisa ser aprovada pelo mundo. Escrevo um livro e nele encontro minha segurança. Mas esse livro precisa ser aprovado pelo mundo. Do contrário, não tenho segurança. Você viu no que deu isso? Minha segurança na dependência da opinião do mundo. Meus livros estão sendo vendidos aos milhares. Criei, pois, um valor, o mundo. Buscando a segurança por meio de um livro ou do que quer que seja, estou na dependência do mundo por mim criado. E isso significa que estou constantemente a enganar a mim mesmo. Ah, se pudesse ver isso! Assim, o desejo de segurança por parte do pensamento é o caminho da incerteza, da insegurança. Quando há atenção completa e nenhum centro, o que acontece à mente nesse estado de intenso percebimento? Existe nela segurança? Existe nela a mínima inquietação? Por favor, não concorde comigo, muito importa você descobrir isso. Como sabe, senhores, a maioria de nós anda a buscar uma solução para as agonias do mundo, uma solução para a moralidade social, que é imoral, a tentar descobrir uma maneira de organizar uma sociedade em que não haja injustiça social. Através dos séculos, o homem sempre buscou Deus, a verdade, ou como se chame, sem jamais encontrá-lo, porém sempre crendo nele. Mas quando se crê em Deus, naturalmente, cada um tem experiências de acordo com a sua crença. Portanto, experiências falsas. Assim, na sua inquietação, no seu desejo de proteção, de segurança, de tranquilidade, o homem inventou todas essas garantias imaginárias projetadas pelo pensamento. Ao nos tornarmos cônscios dessa fragmentação da energia, que portanto deixa de ser fragmentária, o que aconteceu na sua mente que esteve buscando a segurança? Em sua inquietação, ela esteve a correr de um temor para o outro. Assim, o que te cabe fazer? Qual é a sua resposta? Interrogante. Já não estamos isolados. Não há mais medo. Krishnamurti. Já consideramos isso, Senhor. A menos que isso esteja acontecendo realmente com você, não diga nada, porque não tem sentido.
Pode inventar, pode dizer sinto, mas se é verdadeiramente sério, se deseja aprender, tem de penetrar fundo nessa questão. É sua missão, é sua vida, e não apenas o espaço dessa manhã. Como viu ao atravessarmos a aldeia, a caminho do pavilhão, toda a gente estava indo para a igreja, religião de fim de semana. Mas aqui não há religião de fim de semana. Estamos interessados numa maneira de viver na qual a energia não seja fracionada. Se chegar a compreender isso, terá um extraordinário senso de ação. Interrogante. Senhor, perguntando-se o que se pode fazer, logo o macaco se põe em movimento. Dispara-te a pergunta e a pergunta dispara o macaco. Krishnamurti. Só fiz a pergunta para ver onde está. Interrogante. Só um fragmento está atuando. Krishnamurti. Sim, só um dos fragmentos daquela energia que foi fracionada está a buscar incansavelmente a segurança. Eis justamente o que é. É isso que todos nós estamos fazendo. Esse desassossego, essa constante busca e indagação, esse aderir a um grupo e depois ir procurar outro grupo. O macaco nunca para. Tudo isso indica que a mente anda em busca de uma maneira de vida na qual só a segurança lhe interessa. Quando se percebe isso bem claramente, o que aconteceu à mente? Já não está interessada na segurança? Obviamente ela não tem medo. A segurança se torna uma coisa muito trivial quando se vê que o pensamento fragmentou a energia ou fragmentou a si próprio e que, por causa dessa fragmentação, existe medo. E quando vemos a atividade fragmentária do pensamento, então somos capazes de enfrentar o medo, de agir. E assim perguntamos: o que aconteceu à mente que se tornou sobremodo atenta? Existe nela algum movimento de busca? Tenha a bondade de descobrir isso. Interrogante. A atividade mecânica se detém de todo. Krishnamurti, você compreendeu minha pergunta? Quando está sumamente atento, a mente ainda está buscando experiência, buscando a compreensão de si própria, tentando ultrapassar a si própria, tentando descobrir o que é ação correta, o que é ação incorreta, buscando uma permanência em que possa amparar-se. Permanência nas relações, na crença, ou em alguma conclusão. Continuamos a ver esse movimento quando estamos completamente cônscios. Interrogante. A mente já não busca nada. Krishnamurti. Você sabe o que significa fazer uma asserção dessas com tanta facilidade? Não buscar nada. Você sabe o que significa isso? Interrogante. Está a mente pronta para receber algo novo, algo que ela é incapaz de imaginar. Krishnamurti. Não, minha senhora. Você não compreendeu. A mente percebeu a atividade do macaco no seu desassossego. Essa atividade, que é ainda energia, o pensamento a fracionou. No seu desejo de achar uma segurança permanente, uma certeza, uma garantia. Assim ele dividiu o mundo em eu e não eu, nós e eles, e busca a verdade como meio de segurança. Observado isso, eu pergunto: está a mente ainda a buscar o que quer que seja? Buscar implica um estado de inquietação. Não achei a segurança aqui, vou para lá e, não a encontrando, vou para colar. Interrogante. A mente não está então interessada em buscar. Krishnamurti. A mente em que não há centro algum não se interessa em buscar. Mas isso está acontecendo em você?
Interrogante. No momento em que estamos atentos, é isso que acontece. Krishnamurti. Não diga isso, Senhor. Interrogante. Acontece à mente coisas de toda ordem quando ela para de lutar. Krishnamurti. Você viu alguma vez ao dar um passeio, ou estando sentado em sossego, o que significa estar totalmente vazio? Não isolado, não retirado, não erguendo um muro em redor de você e vendo depois que não está em relação com coisa alguma. Não aludo a nada disso. Quando a mente está totalmente vazia, isso não significa que ela ficou desmemoriada. As memórias estão lá, pois sabe o caminho da sua casa ou do escritório. Eu me refiro ao vazio da mente que fez deter-se o movimento da busca. Interrogante. Tudo é e eu sou. Que é eu sou? Quem é esse eu que diz sou? O macaco? Krishnamurti. Tenham cuidado de não repetir o que disseram os propagandistas, o que disseram as religiões, o que disseram os psicólogos. Quem é que diz eu sou? O italiano, o francês, o russo, o crente, o dogma, os temores, o passado, o homem que está sempre a buscar e aquele que busca e acha? Ou aquele que se identificou com sua casa, seu marido, seu dinheiro, seu nome ou sua família? Palavras, palavras e palavras. Não, você não percebe isso? Mas é o fato. Se perceber que é apenas um feixe de memórias e de palavras, deixa de existir o macaco irrequieto. Interrogante. Se a mente está de todo vazia, quando nos estamos dirigindo ao escritório, por que ir ao escritório? Por que continuamos a fazê-lo? Krishnamurti. Você tem de ganhar a vida, tem de voltar a casa, você tem que sair desse pavilhão. Interrogante. Então a questão é seguramente esta. Como posso estar vazio com a memória em funcionamento? Krishnamurti. Ora, Senhor, vou te dizer uma coisa muito simples. Esse negócio de segurança é uma coisa que não existe. Essa incansável busca de segurança parte do observador, do centro, do macaco. E esse macaco irrequieto, ou seja, o pensamento, fragmentou o mundo e o pôs numa terrível desordem. Quanta aflição e agonia ele tem causado. E isso o pensamento é incapaz de resolver. Por mais inteligente e sagaz, e erudito e capaz de funcionar eficientemente, o pensamento não tem nenhuma possibilidade de pôr ordem a este caos. Deve haver uma maneira de sair dele sem ser por meio do pensamento. Desejo comunicar a vocês que nesse estado de atenção, nesse movimento da atenção, desapareceu todo o senso de segurança porque há estabilidade. Essa estabilidade nada tem a ver absolutamente com a segurança. Quando o pensamento busca a segurança, tem a ideia de que ela é algo de permanente e irremovível e, portanto, ele se torna mecânico. O pensamento busca a segurança nas relações. Nessas relações cria uma imagem. E essa imagem se torna o permanente. E fragmenta as relações. Você tem a sua imagem, eu tenho a minha. Nessa imagem, o pensamento se firmou e identificou com a coisa permanente. Exteriormente, foi isso que fizemos. Sua pátria, minha pátria. Abandonando tudo isso, abandonando por ter visto sua total
futilidade e nocividade, a mente o dá por definitivamente acabado. E então, o que acontece na mente para quem terminou de todo o conceito da segurança? O que acontece a essa mente que, estando tão atenta, se tornou absolutamente estável, de modo que o pensamento já não busca a segurança em forma nenhuma e percebe que essa coisa chamada o permanente não existe. Eu estou te apontando os fatos. A descrição não é a coisa descrita. Veja que isso é muito importante. O cérebro evolveu com a ideia de se pôr em perfeita segurança. A mente, o cérebro, deseja a segurança porque sem ela não pode funcionar. Se não há ordem, o cérebro funcionará ilogicamente, neuroticamente, e por isso está sempre a desejar a ordem, tendo dado à ordem o significado de segurança. Se esse cérebro continua a funcionar, continuará a buscar a ordem por meio da segurança. Assim, quando há atenção, está o cérebro ainda a buscar a segurança? Interrogante. Senhor, só há o presente. Krishnamurti. Senhor, estou procurando lhes transmitir uma coisa. Posso estar totalmente enganado, posso estar dizendo asneiras, mas a você compete descobrir por você mesmo se eu estou dizendo asneiras. Interrogante. Tenho a impressão de que no momento em que estou atento, não estou buscando, mas essa atenção pode cessar. Então estarei novamente a buscar. Krishnamurti. Jamais. Esse é que é o ponto essencial. Se o pensamento percebe tal coisa, a permanência, não existe, jamais tornará a buscá-la. Isso é, o cérebro com suas memórias relativas à segurança e o cultivo que ele recebe numa sociedade baseada na segurança, com ideias e uma moralidade baseadas na segurança, esse cérebro se tornou totalmente vazio do movimento de busca da segurança. Já alguma vez aprofundou bem essa questão da meditação? Qualquer um de vocês? A meditação não se interessa na meditação, mas sim no meditador. Você percebe a diferença? A maioria de vocês está interessado na meditação, no que fazer para meditar, no como meditar, no passo a passo e etc. Mas a questão não é essa absolutamente. O meditador é a meditação. Compreender o meditador é meditação. Se examinar bem a questão da meditação, terá visto que o meditador precisa acabar pela compreensão e não pela repressão ou assassínio do pensamento. Quer dizer, compreender a si próprio é compreender o movimento do pensamento, que é o movimento do cérebro com suas memórias. É compreender o movimento do pensamento que está buscando a segurança. Ora, pergunta o meditador, pode esse cérebro tornar-se totalmente quieto? E isso significa, pode o pensamento estar completamente quieto e, entretanto, funcionar em razão dessa quietude, não considerada como um fim em si? Provavelmente, você deve estar achando isso complicado demais, mas em verdade é muito simples. Sabemos, pois, que na mente de todo atenta não há fragmentação da energia. Note bem, não há fragmentação da energia. A energia é total. Essa energia está operando sem fragmentação quando você se dirige ao escritório. Interrogante. Talvez fosse possível alcançar-se uma compreensão real sem a ajuda da palavra.
mediante uma espécie de contato direto com a coisa que se deseja compreender. E, consequentemente, não haveria necessidade de palavras que são uma fuga. Krishnamurti, nisso é que está o busilis. Podeis estar em comunicação sem palavras, já que as palavras são empecilhos? Interrogante. Posso. Krishnamurti, veja, Senhor, posso me comunicar não verbalmente com você acerca da mente, que está toda atenta e contudo é capaz de funcionar no mundo sem dividir em fragmentos a energia? Você compreendeu essa pergunta? Interrogante. Compreendi. Krishnamurti, pois bem, posso me comunicar aquilo sem fazer uso da palavra? Como sabe que posso? Que coisa está dizendo todos vocês? Interrogante. Creio que pode. Krishnamurti. Veja, estivemos falando quase 5 semanas seguidas, explicando as coisas, entrando em minúcias, consagrando-lhes todo o nosso coração. E você compreendeu, ainda que verbalmente? E quer compreender não verbalmente? Isso é possível se sua mente está em contato com o orador com a mesma intensidade, a mesma paixão e ao mesmo tempo e no mesmo nível. Assim, pode estar em comunicação com ele. E você está? Ora, escute aquele trem. Sem palavras estabeleceu-se comunicação entre nós, porque ambos estamos escutando o barulho do trem. No mesmo momento, com a mesma intensidade e a mesma paixão. Só assim há comunicação direta. Está atento com a mesma intensidade e ao mesmo tempo que o orador? Não está de certo. Senhor, quando segura a mão de outra pessoa, pode fazê-lo por simples hábito ou costume. Ou pode segurar a mão da outra pessoa e entre ambos estabelecer-se comunicação, sem se pronunciar uma só palavra. Quando ambos se acham nesse momento, no mesmo grau de intensidade, mas nós não temos intensidade, nem paixão e nem interesse. Interrogante. Não a todas as horas. Krishnamurti, não diga isso, nem por um minuto. Interrogante. Como sabe? Krishnamurti, eu não sei. Se tem essa intensidade, sabe então o que significa estar vigilante, atento e, por conseguinte, já não está buscando a segurança. Por conseguinte, já não está atuando ou pensando com base na fragmentação. Olha o que aconteceu a uma mente que percorreu todo o caminho que estivemos percorrendo. Todas as discussões e trocas de palavras. O que aconteceu à mente? A pessoa que esteve realmente escutando tudo. Em primeiro lugar, essa pessoa se tornou sensível. Não apenas mentalmente, mas também fisicamente. Deixou de fumar, de beber, de tomar drogas. E ao falarmos sobre a questão da atenção, deve ter visto que a mente já não está em busca de nada, nem a afirmar nada. Essa mente é bastante móvel e, contudo, perfeitamente estável. Em virtude dessa estabilidade e sensibilidade, ela é capaz de agir sem dividir a vida ou energia em fragmentos. O que descobre essa mente além da ação, da estabilidade? O homem sempre andou em busca de uma coisa que ele considera ser Deus, a verdade. Sempre lutou para alcançá-la por causa de seu medo, de sua fraqueza, de seu desespero e desordem. Buscou essa coisa e pensou tê-la descoberto. E essa descoberta ele tratou de organizá-la. Consequentemente, o que é estável, altamente móvel, sensível, não busca nada.
vê algo que nunca foi achado. Para essa mente, o tempo deixou completamente de existir. O que naturalmente não significa que podemos perder o trem. Assim, um estado existe que é atemporal e, portanto, infinito. Se o alcançar, verá como é maravilhoso. Eu poderia descrevê-lo, mas a descrição não é a coisa descrita. Compete a você descobrir com o observar a si mesmo. Nenhum livro, nenhum instrutor vai poder te mostrar. Não dependa de ninguém. Não ingresse em organizações espirituais. Cumpre a você aprender tudo isso de você mesmo. E então a mente descobrirá coisas incríveis. Mas para tanto, não pode haver fragmentação. Porém, uma extraordinária estabilidade, agilidade e mobilidade. Para essa mente, não existe o tempo e, portanto, o conceito relativo ao viver e ao morrer tem um significado inteiramente diferente. Apreciamos sua presença nessa viagem de entendimento com Krishnamurti. Se você está faminto por mais conhecimento, confira os 2 vídeos que estão destacados na sua tela. Desafie sua mente a absorver mais sabedoria. Compartilhe suas reflexões nos comentários, pois queremos construir uma comunidade de aprendizado. Se ainda não fez, inscreva-se para não perder futuras explorações. Até a próxima!